Nós somos a Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E a nossa missão é anunciar o reino de Deus, sendo agência de transformação em todas as dimensões da vida humana. A nossa visão é ser o principal agente de transformação no complexo da Maré. Temos os nossos valores comprometidos com os princípios do reino, pois eles não mudam e são eternos. Cuidamos também de todas as pessoas de forma integral, entendendo que ela é corpo, alma e espírito. E prezamos pelos vínculos familiares, prezando também pela sustentabilidade e transparência. Venha caminhar conosco para juntos fazermos a diferença. Olá, querido, boa noite, graça e paz. Sou o pastor Esli e esse é o nosso culto Vitória pela Oração. Seja muito bem-vindo, que Deus essa noite possa falar poderosamente no seu coração. Então esteja atento, esteja atento à voz de Deus, que Ele vai falar com você essa noite. Você crê nisso? Eu creio. Então fique atento, fique sensível à voz de Deus essa noite. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor essa noite venha falar poderosamente o nosso coração. Eu quero te pedir, ó Deus, por cada um, ó Pai, que vai estar aqui cultuando o Senhor através desse culto online, ó Pai. Esteja falando, ó Pai, poderosamente a cada coração. Esteja, Pai, abençoando cada um que vai estar ministrando, ó Pai, a palavra, que vai estar ministrando louvor. Usa, ó Pai, poderosamente cada um dessas vidas, ó Pai. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Abre sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 5. A palavra de Deus diz o seguinte: Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. Quem é o nosso leão da tribo de Judá? Talvez você é novo na fé, talvez você é um novo convertido,
Quem sabe você está aqui nos visitando, você não pertence a nenhuma igreja, e quando a gente fala assim, mas leão da tribo de Judá, do que o pastor Esli está falando? Ele está falando de algum programa de animal, né? Um Discovery da vida, né? Falando sobre o leão da tribo de Judá, mas quem é esse leão da tribo de Judá? Sabe quem é esse leão da tribo de Judá? Se chama Jesus Cristo. Por que ele é leão? Porque ele é rei dos reis. Quando você olha para um leão, quando você, eu gosto muito de ver esses programas no Discovery, e quando um leão chega num lugar, ele domina qualquer ambiente, porque ele é o rei dos animais. E Jesus, ele é o rei dos reis e senhor do senhor. E por que ele é o leão da tribo de Judá? É porque ele é rei e porque a sua família era da tribo de Judá. Então Jesus é o nosso leão da tribo de Judá. E eu acho interessante que quando você olha para o rei Davi, o reinado de Davi teve fim. O reinado de Davi acabou. Agora o reinado de Jesus, o reino de Jesus, ele dura para sempre e ele é eterno. Glória a Deus! Então Jesus é o nosso leão da tribo de Judá. Eu convido você agora a louvar o Senhor, a louvar esse leão da tribo de Judá, junto com a nossa querida Esther Lima. Então louve ao Senhor, se você quiser se coloque de pé, fique à vontade aí para você adorar a Deus nesse momento. Jesus é o nosso leão da tribo de Judá. Glória a Deus! Olá, igreja, tudo bem com vocês? Que saudade, de estarmos juntos louvando e adorando o nosso Senhor. Mas por enquanto, vamos continuar como estamos fazendo. Eu aqui, você aí, nós juntos com as nossas famílias, louvando e adorando o nosso Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, que é o nosso leão de Judá. Se alegre na presença do Senhor. Todos
visitante, que bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração essa noite. É muito bom ter você aqui no nosso culto online, seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar o seu lar. Nesse momento vai estar aparecendo, um QR Code aí na tela, você pode acessar com a sua tela do seu celular, com a câmera do seu celular. Você vai ser direcionado a uma página para você colocar os seus dados. Nesse momento também vai aparecer aí no chat do YouTube um link onde você vai poder acessar esse link e colocar os seus dados também, fazer seu pedido de oração, que vai ter alguém sempre pronto para orar por você. Então que Deus possa abençoar a sua vida, e nós queremos neste momento passar um vídeo para você do nosso Ministério de Integração. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, eu sou a Neide, sou líder no Ministério de Integração. Eu e alguns componentes estamos aqui para te receber com muito amor e alegria. Somos uma igreja acolhedora e queremos que você se sinta abraçado neste momento. Seja bem-vindo em nome de Jesus e saiba que você é muito importante para nós. Não sei de onde você vem, o que importa é que você agora pode fazer parte da nossa família. Querido visitante, volte sempre. A IBCB é a sua casa. Fique à vontade. Que Deus te abençoe. Convido você nesse momento para estar orando ao Senhor. Esse era um momento muito especial antes da pandemia, que acontecia aqui na nossa igreja, onde a gente parava por um tempo para a gente orar, ou em duplas ou em trios, para a gente orar pelo nosso irmão ou pelo nosso amigo, e ele orar pelos os nossos pedidos, E era um tempo precioso, Mas talvez você esteja sozinho, você fala assim, eu não vou conseguir orar em duplas, Estou sozinho aqui. Perfeito, você pode fechar os seus olhos e durante esse tempo aí, durante esse prelúdio aí, você pode orar, você possa orar ao Senhor, falar com Deus, fale aquilo que está no seu coração. Peça para Deus aquilo que está no seu coração e Ele vai te ouvir essa noite. Então tire esse momento para você orar e falar com Deus.
Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento de oração, por esse momento, Pai, de intercessão, por esse momento de clamor. Deus, cada um que talvez clamou por um pedido, Deus, de uma porta de emprego, por cada um, Deus, que nesse momento orou pedindo, clamou ao Senhor por uma cura, por uma restauração de lar, ó Deus. Ó Pai, o Senhor conhece cada pedido, o Senhor conhece cada um, cada coração, cada vida, ó Deus. Então age, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Abençoe, ó Deus, cada um que pediu, ó Deus, cada um que orou, cada um que agradeceu. Esteja, ó Pai, cumprindo, ó Pai, sobre a vida de cada um, conforme a Tua vontade, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como é importante, né, irmãos, a oração, né? Eu falo sempre que a oração é o nosso combustível, né? Aquilo que mantém a gente ligado, aquilo que mantém a gente aceso. Como tem sido importante, né? Esse tempo que a gente está vivendo, um tempo de deserto, né? E como é importante nesse tempo que a gente está vivendo, em meio a essa pandemia, essa coisa louca do mundo, a gente ter tempo para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia aí, né? Ou acessar a sua Bíblia em Salmo capítulo 77. Capítulo não, né? Salmo não tem capítulo. Salmo 77. Salmo 77, versos 1 a 4. Depois eu vou ler versos 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Agora verso 12 a 14. Meditarei em todas as Tuas obras e considerarei todos os Teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o Teu poder sobre os povos. Ó Deus, mostra o Teu poder sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre o mundo. E Deus tem mostrado a cada dia, né? Como assim eu fico feliz em ver Deus respondendo orações. A gente tem na nossa igreja, né, no grupo do WhatsApp da nossa igreja, que acontece vários momentos de oração liderado pela pastora Mônica. E como é importante esse tempo de oração, onde cada um pode orar, pode pedir ao Senhor, e como Deus tem respondido, né? Quantos milagres nós temos visto e testificado acontecendo dentro da nossa igreja, né? E o poder da oração. Gente, eu ficaria aqui contando da minha vida, né? Como Deus foi poderoso através da oração da minha mãe para me ressuscitar. É poder da oração. Eu estava morto em um leito de hospital e Deus me ressuscitou através da oração da minha mãe. Então, a oração, ela tem poder. Eu creio muito nisso. Eu creio no poder da oração. Então, eu convido você nesse momento para acompanhar um vídeo onde a Eneida, a nossa irmã Eneida, vai estar testificando desse tempo de oração, desse momento de oração. Ela vai dar um testemunho breve. Que Deus abençoe. Olá, graça e paz. Meu nome é Eneida, sou membro da IBCB. Para quem não me conhece, hoje eu vim dar um breve testemunho do que aconteceu comigo e com meu esposo em abril deste ano. Mais precisamente no dia 23 de abril, o Ivan me ligou, eu estava de plantão, dizendo que não estava se sentindo muito bem e que queria ir ao hospital. E o Ivan não é de pedir para ir ao hospital. Então eu pedi que ele fosse até o local onde eu trabalho, né? Para quem não sabe, eu sou da área de saúde. E o mesmo foi. Chegando lá, ele fez exames, onde o médico de plantão constatou apenas que ele estava com uma gripe normal. Mandou o Ivan retornar para casa. Eu continuei no plantão. Ivan, pela manhã, quando eu retornei do plantão,
expressou o desejo de retornar ao hospital, pois não estava se sentindo bem ainda, continuava se sentindo mal, ou seja, pior, né? Então eu levei diretamente o Ivan para a emergência. Chegando na emergência, o Ivan estava saturando 86. Para quem não sabe, o normal é entre 99 e 100. O Ivan estava saturando 86. Os médicos então logo decidiram fazer outros exames nele, né, incluindo de sangue. E aí foi constatado que o Ivan estava com dengue e também com a Covid-19, mais 30% do pulmão comprometido. Nesse momento, a equipe médica esboçou o desejo de entubar o Ivan, pois o Ivan se apresentava com muita ansiedade, muita falta de ar. Então, como eram amigos de trabalho, pessoas que eu já conhecia, eu pedi para que eles esperassem para que eu pudesse pensar e pedir orientação, né, do que deveria fazer. Então, nesse momento, eu me dirigi a Deus, né? Eu me desesperei em primeiro lugar, mas pedi orientação a Deus. E Deus falou comigo fortemente naquele momento, dizendo que não era para deixar que entubasse o Ivan. Então eu expressei esse meu desejo à equipe médica, que de início achou uma loucura, porque esse é o protocolo, né, que é utilizado nesses casos. E eu expressei esse desejo, não deixei entubar de jeito nenhum o Ivan. E disse que levaria ele para casa. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tive, né? Porque a vida, eu tava colocando, como se eu estivesse colocando a vida dele para jogo, né? Mas eu acho que a obediência, né? Nesses momentos a obediência fica difícil, mas quando Deus fala, a gente tem que obedecer, né? E eu decidi tomar essa decisão. Liguei pro meu pastor, falei com a pastora Mônica, falei com um monte de gente, né, da decisão que eu tava tomando, mas eu tinha certeza que Deus estava comigo, pois foi para Ele a quem eu recorri, e foi a Ele que me deu a resposta. Então eu trouxe o Ivan para casa. O Ivan retornou para casa, tomou um antibiótico lá, fez os primeiros procedimentos, retornou para casa saturando um pouco melhor, mas ainda saturando mal. Chegando em casa, nós passamos 7 dias com o Ivan buscando o ar no quintal de casa, porque ele faltava o ar. O Ivan com muitas dores, febre, mas Deus foi fiel e cumpriu, né, o que Ele prometeu, né? E Ele trouxe a cura pra gente. No nosso 8º dia de antibiótico, com a graça de Deus, o Ivan já estava respirando melhor. Eu já estava muito melhor, porque acabei adquirindo do Ivan a Covid-19. Ele acabou me passando, né? Porque só tínhamos eu e ele para cuidar. E hoje ver, né, o Ivan bem, ver a gente bem, ver que a gente passou por isso e venceu isso com tantas perdas que nós tivemos, né? Pessoas próximas, amigos, enfim. E meus pacientes também, como trabalho, ver a gente bem. Eu só tenho que agradecer a Deus, é só motivo de gratidão, né? E aproveitar, agradecer a igreja, todas as pessoas que oraram pela gente, intercederam pela gente. Eu só tenho gratidão, que Deus abençoe cada um, tá? Esse foi o meu breve testemunho, estou morrendo de saudade. Amo todos vocês. Convido você nesse momento para participar conosco, né, do nosso momento de ofertório, momento de dízimo. Sabe, querido, como tem sido importante você ofertar na casa do Senhor. Eu já falei em alguns cultos, né? A importância de ofertar na casa do Senhor, como tem sido abençoador, quantas famílias têm sido abençoadas através da sua oferta ao quilo do amor, como tem sido importante para manter, sustentar a obra do Senhor, como é importante isso. Então faça desse tempo, faça esse momento, né, um momento de entrega dos seus dízimos, da sua oferta, né? Dizimar é você dar uma parte de 100% de que Deus te deu,
você não trabalhou porque você tem força. Não, foi Deus que te deu força. O seu salário foi Deus que te deu, o seu emprego foi Deus que te deu. Então a gente contribui com 10% de tudo aquilo que Deus deu. Então Deus dá pra gente 100%, mas a gente pega 10% e devolve ao Senhor. Fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, isso daqui vai ser para cumprir a tua obra, para fazer a tua obra, para abençoar vidas. E como tem sido abençoador cada um que tem ofertado e dizimado na casa do Senhor. Como essas ofertas têm gerado transformação em várias famílias aqui na Maré. Muito obrigado por cada um que tem ofertado, né? Principalmente no quilo do amor, por cada um que tem dizimado, né? Tem mantido esse ministério de pé. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Está aparecendo aí as nossas contas, né? A conta do Itaú, a conta da Caixa Econômica. Se você fala assim, eu não tenho como ir no banco, né? Não posso sair no banco, faz muito bem, né? Não sair nesse tempo, né? Você pode pedir alguém, ou você pode transferir, né? O seu dinheiro através de transferências eletrônicas, ou você pode pedir alguém, ou vir aqui na igreja, né? Eu estou aqui de segunda a sexta, das 10 às 16, esse horário eu sempre estou aqui na igreja, então você pode vir, avisa, fala, pastor, estou indo aí levar o meu dízimo, a minha oferta, o meu alimento para o quilo do amor, então eu estou aqui para receber com o maior carinho, tá bom? Deus abençoe a sua vida, quero orar por você, quero entregar a sua vida nas mãos de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por cada um que tem ofertado na tua casa, oh Deus, muito obrigado por cada vida que tem dizimado, oh Pai, que tem sido fiel nesse tempo tão difícil, oh Pai. Muito obrigado, Pai. Oh Deus, derrame, oh Pai, as tuas bênçãos sobre esses lares, oh Pai. Derrame, oh Pai, as tuas bênçãos sobre cada casa, oh Pai. Muito obrigado por cada um que tem trazido o seu quilo do amor, tem ofertado para o Ministério Quilo do Amor, Pai. Tem ofertado aqui para abençoar vidas aqui da Maré, famílias aqui da Maré. Muito obrigado, Deus. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos louvar ao Senhor, vamos celebrar o nome do Senhor. Convido você, dá vontade de falar, se coloque de pé, né? Mas se você quiser se colocar de pé, fique à vontade. Neste momento vamos louvar ao Senhor e adorar o nome dele com a nossa irmã Esther Lima. Que Deus possa falar ao seu coração através dessas canções, no nome de Jesus. Deus abençoe. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A graça é um favor, um presente que nós não merecemos, mas é um presente enviado pelo nosso Salvador Jesus. E isso não vem de nós, você não merece, eu não mereço. Mas para ser cheio da graça de Deus, para ser cheio da presença de Deus, para ser salvo pela graça de Deus, você precisa ter fé. Fé que Jesus Cristo é o seu Salvador. Fé que Ele sofreu um alto preço na cruz para te salvar, para perdoar os seus pecados. Então, é sobre isso que eu quero falar com você nesta hora. A maravilhosa graça de Deus. Tenho te buscado intensamente, tentado ser perfeita. Tenho clamado diariamente, me esforçado para entrar pela porta estreita. Mas toda vez que eu olho para mim, me envergonha até de olhar pra ti. Tantos erros que parecem que nunca vão deixar de existir. Existe sempre algo dentro de mim que deve ser mudado. Há sempre algo que faria de mim um condenado. Tu és santo, 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 santo.
santo, 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 e é um pecador fugindo do pecado. Santo, santo, tu és santo, 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 e é um pecador fugindo do pecado. Mas a graça de Deus nos alcançou, amém? Então podemos cantar assim. Não poderia nem ao menos eu poder dizer-te estas palavras. Eu fico aqui me perguntando, Deus, e se não fosse a tua misericórdia, não poderia nem ao menos eu ser digna de desatar as tuas sandálias.
leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, te obedecerei, te obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar, posso me completar. É onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, te obedecerei. Eu quero te obedecer. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Amado da minha alma, tua fidelidade me ensina a te amar. Tu és meu Senhor e Deus, leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés. Estamos chegando aí ao final das nossas lições do Pai Nosso. Quarta que vem a gente encerra essas lições. E agora a gente chega a um momento crucial do ensino de Jesus sobre a oração.
ele nos ensinou até aqui os 5 elementos da oração, né? Ou seja, o que orar. A gente pensou aqui sobre adoração, pensamos sobre a cooperação, submissão, provisão. Deus falou muito ao nosso coração nessa parte também. A restauração, né? Como concluímos na quarta-feira passada, a nossa restauração com o Pai que nos leva à busca de restauração, ou ser o canal de restauração de Deus na vida do próximo. E agora ele nos mostra a necessidade de constantemente buscarmos a sua proteção sobre as nossas vidas. Olha o que nos diz o verso 13 aqui de Mateus 6. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós iniciamos essas lições com essa parte final, né? Teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Mas eu quero me apegar aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos coloca em destaque, queridos, a batalha espiritual que cada um de nós enfrentamos em nossas vidas. Quer tenhamos discernimento dela, né, dessa batalha espiritual ou não. Entender também que ela vai se revelar no nosso dia a dia. Isso é fato. Mesmo que eu entenda ou não, é no dia a dia que nós vivenciaremos isso. Então, por isso, a oração que Jesus nos ensina aqui, ela pede proteção que vai nos levar às 2 coisas que nos chamam a atenção nessa parte. Não nos deixe cair em tentação. E depois a segunda parte, livra-nos, ou seja, liberta-nos do maligno. Eu quero pensar nessas 2 direções. Hoje a gente vai pensar aqui sobre, não nos deixe cair em tentação, e a gente vai concluir esses ensinamentos do Pai Nosso na próxima quarta sobre livra-nos do maligno, livra-nos, liberta-nos do maligno. Mas o que Jesus queria ensinar com esses 2 pedidos então? Na dinâmica dessa batalha, e aí tem muito a ver com o que nós vamos aqui falar nessas 2 direções, entendemos que nessa batalha temos de enfrentar 3 grandes armas do maligno, 3 grandes armas do mal, e as quais precisamos da intervenção salvadora e o revestimento do poder de Deus para sermos vitoriosos nesse enfrentamento. Sabe quais são esses 3? O mundo, a carne e o diabo, que é o maligno. Por isso eu entendo que a primeira parte tem a ver com o mundo, com a nossa própria carne, trabalhando em nós um tipo de sedução para que nos afastemos de Deus e nos afastemos da sua vontade. E a segunda parte, que falaremos na próxima quarta, fala justamente dos enfrentamentos com o maligno, o próprio Satanás, que defronta-se sempre contra os servos do Senhor. Então vejamos o que cada uma dessas petições de proteção tem a nos ensinar. E neste culto pensaremos sobre não nos deixe cair em tentação. Pai, fala aos nossos corações, ó Deus, aplica a tua palavra como tem aplicado até aqui em cada vida. Usa o teu servo como um instrumento em tuas mãos. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Como nós estudamos semana retrasada, eu não sei quanto vocês se lembram, naquela questão da nossa relação e a restauração. Pai, restaura a nossa relação contigo, E então nós pensamos ali, retratamos a questão do pecado, esse cair. E aí que a gente pensou, o cair, que é o não deixe cair, era justamente representar um dos termos para o pecado que denota aquele escorregão no meio da caminhada. Vocês se lembram? Quem é que se lembra do termo grego para esse significado do pecado, Quem disse aí, paratoma, acertou, Então esse é o significado, é aquela ideia de você estar caminhando ali naquele terreno, escorregadio, naquele lamaçal, que você não consegue sustentar em pé. Você sabe que se passar por ali, corre o risco de cair, Então não é algo deliberado, alguma coisa que você, eu me joguei no chão, não. É um acidente de percurso, mas que sabíamos que correríamos esse risco. É aquele andar limítrofe. É você correr o risco. Então, como caímos
escorregamos com o meio da nossa tentação. É isso que a gente precisa entender. Como é esse processo? Como isso acontece? E uma das maneiras como escorregamos nessa jornada é quando nós não discernimos, é quando nós não conhecemos, quando nós não paramos para refletir sobre os efeitos, sobre as pressões, sobre as tentações que provém do que a Bíblia chama de mundo. E por isso nós falamos lá atrás, do mundo aqui, vamos pensar mais detalhadamente sobre ele. Nós, pela graça de Deus, fomos resgatados. Pela graça de Deus, nós fomos transformados em um estilo de vida coerente com a nossa geração, mas que nos afastava para longe do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer no capítulo 2, verso 1 a 3, ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, queridos, o mundo aqui, que esse texto nos fala, são aqueles conceitos, são aqueles valores que envolvem a nossa sociedade e que se tornam uma força controladora e modificadora dos nossos comportamentos para com Deus. Eu não sei quantos já experimentaram isso, eu já experimentei muito isso, principalmente na minha adolescência. Quando eu mostrava para as pessoas que eu era um servo de Deus e determinadas coisas, eu falava, não, beleza, se você quer fazer, vamos ali tomar um negócio, não, pode beber, beleza, eu não vou tomar, porque se eu falo isso, mas não é possível, você não gosta, e começa então aquela crítica, porque eu estou fora do padrão deles. E aí quando a palavra diz, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, conforme está em 1 João 5,19, e que o curso deste mundo é segundo os príncipes da potestade do ar, é preciso entendermos que não somente pessoas, mas que as estruturas sociais que nos cercam e nos influenciam também são dirigidas pela influência das trevas. E elas estão ditando valores que se confrontam com os valores da nossa fé. E essa é uma batalha bastante sutil, queridos. Eu me preocupo muito com essa realidade quando eu tenho observado que tem muita gente boa, muita gente joia, mas que infelizmente tem se corrompido, tem se deixado levar ao invés de influenciar as pessoas com o reino de Deus, com o conceito, com os valores do reino de Deus, elas acabam se influenciando com os conceitos e os valores do mundo. E às vezes eu penso, primeiro pensando sobre os valores da família, quando eu olho que tem tantos que perderam aquele sentido, um amor ao ponto de dar a sua vida pela sua amada, como o Senhor Jesus nos ensina, trocando às vezes pela independência, por alguma coisa abrir mão do seu casamento. É claro, eu friso aqui que tem uma turma aí mala, Tem esposos que também não têm vivido aquilo que a Bíblia ensina, de amar a sua esposa com o amor de Jesus, ao ponto de dar a sua vida pela igreja, e essa é a comparação da noiva de Jesus e a sua igreja, a noiva que é a igreja. E quando eu olho hoje esposos que não estão vivendo isso de fato em suas vidas, que têm causado ira, raiva na sua esposa, nem esposas também que não estão sendo sábias nos seus lares, nem não têm vivido realmente um padrão. Então, são coisas que já complicam, e isso não ajuda em nada, e não é isso o padrão de Deus, não é o que Ele deseja. Mas, por outro lado, hoje tem pessoas que não têm tido essa sabedoria divina, de viver o Evangelho de fato, e aí abre mão por qualquer coisa da família, de algo que é tão precioso, que o Senhor Jesus mesmo deixa tão claramente sobre isso, de não deixar o homem a sua mulher, nem a mulher deixar o seu esposo.
e é algo que tem que ser refletido, como eu falei, alicerçado também nessa verdade, porque o esposo também tem que ser digno da sua esposa, tem que haver amor, tem que viver de fato um amor, tem que viver a palavra nesse casamento, porque senão fica difícil as coisas. É muito importante que entendamos isso. Mas eu vejo o impacto que se tem, né, do confronto da fé. Quanto sincretismo nós temos vivido hoje, como a fé tem sido duramente combatida, quantas pessoas estão se abalando na sua fé diante de coisas que ela se permite a pensar e abrir mão dos seus conceitos sobre Deus, da moral, quanta permissividade que eu tenho observado hoje no nosso contexto. As pessoas, elas têm, de certa forma, largado de lado os preceitos divinos, a palavra de Deus, e têm vivido nessa permissividade que me preocupa à luz da palavra de Deus, porque elas estão em desobediência à palavra de Deus. E da ética, quantas pessoas vivendo cheio de jeitinhos e vantagens, e estão abrindo mão da ética cristã, né? E aí a gente vai falar sobre sexualidade, namoro, né? Da palavra em si, se ensina ou não, da sua verdade. Nós estamos vivendo uma crise moral, uma crise de valores. E aí quando a gente fala isso, é justamente a proposta desse mundo que tem confundido a mente daqueles que deveriam não se permitir contaminar, mas ao contrário, transformar o mundo. E Satanás, ele tem usado o mundo, o jeito de viver e o jeito de pensar a nossa sociedade para que vivamos um tipo diferente da vida cristã, que nos traz como consequência não só o impedimento das bênçãos de Deus sobre nós, mas a espada da boca do Senhor lutando contra nós. Eu olho essa expressão várias vezes na Bíblia, principalmente em Apocalipse, e me faz chamar a atenção, porque a palavra de Deus que nós temos, a Bíblia, ela está ali, a gente tem conhecimento dela, e por ela seremos também condenados. Não tem como você dizer, eu não sabia, está tudo ali, está tudo escrito. Não vai ter desculpa diante de Deus no juízo final, queridos. Então, quando eu paro para pensar nesse aspecto e essa oração de Jesus falando da tentação, né, que é justamente para nós estarmos atentos em relação da influência do mundo, será que são esses os parâmetros que dirigem a nossa vida? Será que esses têm sido os parâmetros que têm dirigido a sua vida? A forma de você viver tem sido mais assemelhada aos parâmetros do mundo, ou são os valores e a moral do Senhor na palavra de Deus? Por isso Jesus nos ensinou a chamar ao Pai. Ele nos ensina aqui a nós clamarmos ao Pai Nosso, para que Ele não nos deixe cair na tentação de sermos influenciados pelas coisas do mundo. Que Ele mesmo nos ajude a discernir as mudanças de cenário, as mudanças de conjuntura que o príncipe deste mundo tem manipulado para fazer você e todo o povo de Deus cair. Quando nós oramos assim, Deus abre os nossos olhos de discernimento para percebermos como somos conduzidos para longe dos propósitos divinos. Para que de alguma forma os nossos olhos se abram, para entendermos quais as atitudes que precisamos tomar para resistir à força de amoldamento que estamos sofrendo. Porque é assim que eu vejo hoje em nossos dias, as pessoas de alguma forma estão se permitindo amoldar a este mundo. E a palavra de Deus, Paulo vai dizer, não nos conformemos com este mundo, mas transformemos. Esse é o nosso papel. Não podemos nos deixar ser transformados pelo esse padrão. Nós temos que, de fato, sermos os transformadores. Batalhas que precisamos nos engajar para que a operação do engano que destrói toda a sociedade ela seja desmascarada. E essa é a nossa missão. Então, queridos, queridas, ao olhar esse texto, quanto de nós temos caído não poucas vezes, pois não oramos assim, ou se oramos, não queremos ouvir e nem ver o que Deus nos tem revelado. É muito interessante, às vezes, existem algumas pessoas que chegam no gabinete pastoral, me parece que querendo uma autenticação, querendo uma aprovação de coisas absurdas. E é impressionante ver o olhar de decepção de algumas pessoas. Eu me impressiono por isso,
Porque eu fico a pensar como que as pessoas, de alguma forma, elas têm esse pensamento de achar que eu, como servo de Deus, vou concordar com coisas que são incoerentes à palavra de Deus. E aí a pessoa vai lá, né, conta lá todo o seu roteiro, toda a sua história, que está todo fora do padrão de Deus, está tudo embolado, e aí fala assim, e aí é assim, eu falo, e aí, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Você fica, né, está todo fora, você fica longe, né, da presença de Deus, fora das bênçãos de Deus, está indo num caminho perigoso. Você está no caminho, você está no caminho da desobediência. E aí você vê o semblante da pessoa cair, porque ela não queria ouvir aquela palavra, ela queria que eu botasse a minha mão na cabeça. Deus abençoe você, está tudo resolvido. Não, quando tem um quebrantamento, quando a pessoa está arrependida, eu falei, eu errei, pastor, eu fiz isso, eu pisei na bola, eu estou andando fora do padrão de Deus. Aí sim, a pessoa se quebrantou, mas tem gente que está errado, sabe que está errado e quer ainda de alguma forma, não sei, uma aprovação, né? Para que ela então esteja dentro do seu erro, mas de alguma forma aprovada por Deus. Não tem, com Deus não existe isso. E o que o Senhor Jesus estava querendo ensinar isso, quando orarmos, oremos assim, coloquemos, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, nos dá força para vencer e até enxergar quando o mundo de alguma forma tem dominado as nossas mentes. Quantas pessoas estão sendo dominadas pelos conceitos e valores do mundo? Outra ferramenta da tentação, além do mundo, que está colocada nessa oração de proteção, né, do Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, é a carne. Né? Olha que, segundo a Bíblia, ela é corrompida, ela é cheia de desejos que não agradam a Deus. Por isso Satanás usa as nossas tendências carnais como uma forma de tentação, a fim de que optemos em desobedecer a Deus e a obedecer às tendências da nossa natureza decaída. Ele sempre vai pegar aí, nessa tendência decaída. A carne, ela se manifesta através dos desejos de posse, poder e prazer. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes, né? Como se o alvo máximo da nossa existência se resumisse nesses três desejos: posse, poder e prazer, né? Balaão, ele sabia disso. Quando a gente olha a história lá de Israel, lá no deserto, indo do deserto, saindo do Egito e indo em direção à tomada da terra prometida, a gente vai conhecer a história de Balaão, um cara que foi contratado por Balaque para lançar maldição sobre o povo de Deus. E não tinha como, ele fala assim, não tem esse povo aí, não pega a maldição, não tem mandinga que a gente faça, né? Não tem como, pode tentar que não dá. Esse povo não pega mandinga. E aí então, o que ele fez? Ele entendeu que se induzisse o povo de Deus, né, a cair no pecado, usando as mulheres, é isso que ele ensinou a Balaque, e é assim que aconteceu, induzindo as mulheres do seu povo para introduzir em Israel o adultério e a idolatria. Ou seja, o próprio povo buscou a idolatria e o adultério, e com isso acenava o povo de Israel com um chamado ao prazer, à posse e o prazer e o poder. E é o que aconteceu ali, e ali então veio a mão do Senhor sobre o povo de Israel. Gente, a gente precisa entender isso. Se o segredo da vida no Espírito é a submissão a Deus, o segredo da tentação é induzir uma rebeldia, acenando com as possibilidades de saciarmos aos desejos da nossa carne corrompida, a dar uma mão assim no peito dele e falar, peraí que agora eu vou fazer a minha vontade. Eu não quero mais fazer a sua vontade. E o inimigo, ele luta conosco, aproveitando-se justamente das nossas fraquezas. Ele sabe que ele não pode lutar com Deus, ele vai lutar com a gente, ele vai fazer com que nós lutemos com Deus. E todos nós vivemos as pressões da nossa carne decaída, querido. Todos nós temos desejos normais de possuir coisas. Isso já está no coração do homem, faz parte da nossa natureza. Então aí, Satanás, sabendo disso, ele nos convida a fazer do anseio pelas posses o alvo da nossa existência. O anseio do poder, né? O alvo que seja o alvo da nossa existência. Algumas vezes ele o faz no meio de uma situação de carência. E quantas pessoas às vezes eu tenho optando pelo desejo, seguir e deixando de lado seguir a vontade de Deus, abandoná-lo,
só um pouquinho para alcançar a posse de que ele necessita. E aí de repente cai na armadilha que Satanás arma para ele. Olha como isso acontece. Eu como pastor, quantas e quantas e quantas vezes vi pessoas que sedentas por posse, por ter, correr atrás, de abrir mão das coisas de Deus para se lançar na vida profissional, né? Então ele vai de corpo e alma naquilo e vai deixando Deus para trás. Quando eu vejo, eles já estão lá no lamaçal do pecado. Quantas e quantas histórias eu poderia contar aqui, dizendo ao longo desses meus 25 anos de ministério, milhares de vezes. Todos nós desejamos ser pessoas valorizadas na terra, querido. E quantas vezes não querem viver isso? Todos desejamos ter um lugar de posição, de ter recursos, sermos até aceitos afetivamente por alguém, mas de uma maneira sutil somos tentados a colocar este alvo como algo tão importante em nossas vidas que não nos importamos mais com pessoas. Às vezes pessoas nesse intento acabam atropelando, mentindo, né, fazendo tantas coisas erradas, forçando as pessoas a nos respeitarem, né, de um modo ou de outro, só por causa da nossa ânsia de poder. Quantas e quantas vezes eu já vi situações assim. E na família, quando nós oprimimos os nossos queridos, né, para que egoisticamente nos respeitem, mas nós não os respeitamos, como eu acabei de falar sobre a questão da relação entre esposo e esposa. E o prazer, gente, todos desejamos experimentar o prazer, mas esse sentimento se torna uma armadilha. Quando atropelamos Deus, quando nós atropelamos a vontade de Deus, o controle próprio só por um segundo de prazer. Eu lembro uma vez, né, agora lembrando dessas muitas e muitas situações, eu conheci uma pessoa que afetivamente carente, essa pessoa era muito carente, e ela disse que não conseguiria esperar, porque ela encontrou uma pessoa, e aquela pessoa que não tinha um temor a Deus, estava de certa forma pressionando, e ela então, diante daquela angústia, fala: pastor, olha, eu não posso esperar até a dia do meu casamento, porque essa situação está muito complexa, eu não vou conseguir, né? Eu não vou também perder essa pessoa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me desligar da igreja, e assim que eu me desligar da igreja, eu então volto à comunhão. E aí então o seu pastor tentou mostrar para aquela pessoa que não era o melhor caminho, que aquele caminho, aquela tomada de decisão seria uma decisão perigosa que desagradaria o coração de Deus, né? E iria desobedecer a Deus, sim, tomando aquela decisão. E ela então afirmara que seria por pouco tempo. Aquela pessoa então disse: não vai ser por pouco tempo, eu vou voltar logo. E aquela pessoa então caiu de cabeça naquela relação. Aquela relação, ela foi uma relação doentia, aquela relação foi uma relação danosa, aquela relação foi uma relação que afastou essa pessoa da presença de Deus. E infelizmente aquela pessoa acabou morrendo longe da presença de Deus. E não foi por falta de tentativas da sua igreja e nem foi por falta de tentativas do seu pastor. Queridos, nós nos tornamos escravos da carne. E é isso que a gente precisa entender, e é quanto a esse perigo que o Senhor Jesus estava aqui alertando. Às vezes nós parecemos tão fortes, mas estamos em decadência em nosso caminho de morte. Quantas pessoas eu já vi se perdendo por causa das drogas? Quantas pessoas já se perderam por causa do sexo? Quantas pessoas se afastaram da presença do Senhor porque abriram mão de Deus e da obediência a Deus para satisfazer as suas próprias paixões, os próprios desejos? É do seu prazer, né, que nós falamos aqui do posse, poder e prazer. Então, às vezes, abrimos portas para que Deus nos julgue, o inimigo nos use. É isso que a gente precisa entender, porque existe essa questão também, uma questão espiritual, porque são os demônios controladores, são as fortalezas do entendimento que eles chegam à mente de muitas pessoas. Você abre portas para que essas castas venham e dominem a sua vida.
Então, quando Jesus, e a gente vai falar isso quarta que vem, quando Jesus nos ensinou a orar, pedindo ao Pai que não nos deixasse cair em tentação, ou seja, esse abrir a porta para as forças malignas, Ele queria que estivesse em nossa mente a batalha que nós vivemos todos os dias, com as pressões do mundo e com as pressões da nossa própria carne. Que pedimos não é que Deus construa à nossa volta muros que nos afastem da realidade, né, e que vivamos em mosteiros ou da nossa própria humanidade interior corrompida. Não, queridos, estamos pedindo que Ele revele a sua graça de modo que sejamos revestidos pelo Espírito Santo ao ponto de discernir estas pressões e, por amor a Ele, controlados pela sua força, sejamos não somente vitoriosos, mas que possamos amar mais a Deus, que Deus esteja acima de todas as coisas, do que as pressões e os impulsos da nossa carne. Essa é a oração que Jesus está ensinando aqui. Essa é uma batalha de amor. É o nosso amor a Deus que nos dá a vitória pelo poder que Ele derrama sobre nós. Querido, qual é o grau do seu amor por Deus? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante e fizesse essa oração, como a oração de Jesus. Senhor, me ensina essa verdade. Senhor, eu quero viver isso de fato na minha vida. Senhor, eu quero de fato pedir ao Senhor, Pai, me livra do mal. Pai, realmente eu quero, Pai, estar forte contra essas artimanhas do inimigo. Eu não quero, ó Pai, dar vazão à carne e nem andar segundo, ó Pai, os propósitos e os parâmetros desse mundo. O mundo e a minha própria natureza humana, a minha carne, elas não podem, ó Deus, sobressair, mas sim o meu amor ao Senhor, em sim andar em Tua vontade, em querer fazer a Tua vontade. Ó querido, faça essa oração diante do Senhor nesse momento. Entrega a sua vida nas mãos dele. Senhor, eu quero viver a Tua direção, a Tua vontade. Eu quero realmente mostrar o meu amor na minha postura de vida. Eu quero que o meu amor por Ti seja acima de todas essas coisas. Ó Deus, eu entrego essas vidas nas Tuas mãos. Continua a falar em cada coração, Pai. Que entendamos aquilo que queres para as nossas vidas e que vivamos de fato, ó Pai, essa verdade em nossos corações, que o nosso amor a Ti, ó Pai, supere todos os desejos, os anseios, esse sentimento de posse, poder e prazer que tenta dominar o nosso coração, e que nos coloquemos de fato, ó Pai, na Tua vontade, sendo cada dia mais abençoado e guardado por Ti. Ó Pai, que seja essa oração de fato em cada vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Se você tomou uma decisão, entra aí no QR Code, não deixa de acessar. Se você não tem aí o celular, né, nem o dispositivo aí do seu celular, ou está assistindo o culto pelo celular, aqui mesmo, né, no nosso chat do nosso culto aqui no canal do YouTube, você pode clicar, você vai ser direcionado e nós queremos acompanhar você. Que Deus abençoe esse nosso culto propósito de oração, né? Um culto vitória pela oração. Temos o nosso propósito. Nós oraremos agora por esse propósito ao final desse culto. Lembrando que você ora durante 4 quartas-feiras, durante um mês, pedindo a Deus por esse seu propósito. Alguns já estão terminando hoje, outros na terceira semana, na segunda. Você pode começar um propósito de oração hoje, durante um mês, né? Durante 4 quartas-feiras, colocando o seu pedido diante do Senhor. E lembrando a você que após o culto nós teremos uma live. Você fique ligadinho aí, né? Aí os nossos canais, não deixe de seguir a nossa rede social, todas as nossas partes, né? Seja no próprio canal do YouTube aqui, Instagram, Facebook. Queremos muito que você acompanhe aí as nossas atividades. Vamos orar? Feche os seus olhos, falemos com Deus. Pai, nós entregamos esses pedidos diante de Ti. Abençoa, Deus, cada vida. Abençoa, Deus, cada família. E, ó Pai, cada pedido agora que é apresentado diante de Ti nesse propósito de oração, Pai. Aqueles que já estão fechando esse ciclo de oração, ó Pai, que eles estejam tomando posse da sua vitória hoje. Aqueles que estão, ó Pai, na segunda semana, na terceira semana, os que iniciam hoje esse propósito de oração, Pai, atende o clamor dos Teus servos.
E, ó Pai, agora dá-nos uma semana guardada e amparada e abençoada por Ti. Esse restante de semana, Pai, seja guardado e orientado por Ti. Obrigado por tudo. Em Cristo é que oramos hoje e para todo sempre. E agora que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja, com todo o seu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém. Boa noite, igreja! Peço a atenção de todos para os avisos da semana. E isso, os avisos que nós teremos referente às atividades da Igreja Batista Central e Bom Sucesso. Ensaio do Coral Infantil Louvor Perfeito, todos os domingos, às 11h30 da manhã. Você que tem de 2 a 11 anos, peça ao papai e à mamãe, o vovô, a vovó, ou o tio ou a tia, para conectar no YouTube ou no WhatsApp da nossa igreja, pois estaremos disponibilizando o link para esse ensaio todos os domingos, às 11h30. Escola da Bíblia, todos os domingos, às 9 horas da manhã. Liberados links às 9 horas no WhatsApp de nossa igreja. Teremos aula de Velho Testamento com o livro de Neemias, lecionado pelo nosso pastor Joab Pacheco, ou pela nossa pastora Mônica Tinoco, a aula de Fundamentos da Fé. E não vamos esquecer também da classe dos adolescentes. Essa classe não é aos domingos, são todas as quintas-feiras, às 20 horas. Participe, não fique de fora. Mesmo não sendo de nossa igreja, você pode participar. Entre em contato para que possamos dar mais informações. Todas as quartas, às 20 horas. Culto online, Vitória pela Oração. Participe conosco via YouTube. Aos sábados, a partir das 19 horas, via YouTube, no nosso canal, teremos também o culto infantil. Sim, o culto infantil. Não perca, não deixa a sua criança que está dentro de casa perder esse culto tão abençoado que está sendo transmitido todos os sábados às 19 horas. Culto nos lares todos os domingos às 19 horas, via YouTube da Igreja Batista Central e Bom Sucesso. Contamos com a sua presença. Aos domingos, às 18h15, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, teremos também a oração pelas famílias, todos os domingos. Caso você queira participar, entre em contato conosco. São esses os nossos avisos da semana. Que vocês possam ficar e continuar ligadinhos na Igreja Batista Central e Bom Sucesso. Uma semana abençoada em nome de Jesus para todos. Até breve!